Quando a gente fala de pintura, pintura ela basicamente se trata de você depositar um pigmento numa superfície. No caso aqui a gente está trabalhando com guache, eu estou depositando o guache, né, que é um pigmento feito ali de goma arábica e algum pigmento original, num papel. E os pigmentos eles foram escolhidos ao longo da história pelos pintores porque eles tinham propriedades específicas: transparência, opacidade e principalmente cor. Então as pessoas foram buscando na natureza elementos que geravam algumas cores e a partir desses elementos foram produzindo a série de tintas e pigmentos que a gente tem hoje em dia. Ao longo da história você teve uma diversidade de pigmentos e de uma diversidade de materiais que formam pigmentos para a gente que os pintores foram trabalhando. Originalmente, o pintor ele fazia no estúdio dele as próprias tintas dele. Então ele pegava ali os pigmentos da natureza, que ele comprava em algum químico, e pigmentos eram feitos de todo tipo de coisa. Então você tem pigmentos que, por exemplo, foram banidos, que não existem mais, como o verde chiele, que era um verde feito à base de arsênico, ou marrom múmia, que era feito literalmente de múmia ralada. E são pigmentos que já não se usa mais. Então o pintor pegava, misturava esses pigmentos, colocava ali em algum container, normalmente uma entranha de animal, uma bexiga de algum animal, e usava para trabalhar. Com a industrialização, a gente passou a ter os pigmentos em tubinhos, né? A grande revolução artística, na verdade, foi a invenção do tubinho, que foi patenteado pela Winsor Newton lá em 1800 e alguma coisa, que deu origem inclusive, a, a movimentos como o impressionismo, que pintavam ali em ambientes abertos e tudo mais, simplesmente porque eles tinham, a partir daquele ponto, a capacidade de levar o pigmento deles em um container mais simples. Você não precisava mais fabricar o seu pigmento, você não precisava de vários assistentes para poder trabalhar. Então isso muda um pouco a lógica do jogo. E com a industrialização também veio o processo gráfico. Quando a gente fala de cor, normalmente a gente fala de várias coisas ao mesmo tempo, tá? Então você vai ter um processo físico, que é a questão da luz, como a luz reflete e tudo mais. Eu não vou entrar muito nessa área, porque é uma área muito vasta, assim, a forma como a luz reflete, a ideia, o conceito de um arco-íris, por exemplo, são conceitos muito vastos para a gente trabalhar aqui. O que eu quero falar para vocês é que com a industrialização, esses pigmentos que eram tão diversos, houve um enxugamento deles e uma espécie de síntese, que a gente poderia dizer assim, que são as cores primárias e as secundárias e essas divisões que foram desenvolvidas. Essa síntese industrial, gráfica, que serve para o processo, inclusive gráfico, ela é o que meio que a tabuada do que a gente vai trabalhar na pintura. Então, assim, a cor, além dessa questão física, além dessa questão química, né, de produção de pigmentos e tal, ela vai ter várias outras questões, como as questões da combinação, a questão da ambientação, a questão do significado, mas não
Mas é uma coisa que, assim, é muito vasta para a gente trabalhar aqui nesse momento. E vai depender muito do que você quer fazer, a intenção de aprender e de se aprofundar em tudo isso. Sempre que alguém fala em aula de teoria cromática, em aula de cor, a primeira coisa que a pessoa vai fazer é um círculo cromático. Eu não vou fazer um círculo cromático aqui hoje porque eu não tenho muita paciência para círculo cromático. Mas, basicamente, o círculo cromático ele funciona assim. Você tem três cores primárias, que é essas que vocês têm ali num tubinho de um kit básico. Então, amarelo, magenta e cian. Não é vermelho, é magenta. Vermelho você tem um sistema que chama RGB, que é um sistema de adição de luz. Aqui a gente trabalha com subtração de luz, a gente vai escurecendo as coisas. Então, o magenta, o amarelo e o cian, eles formam todas as cores que a gente pode pensar. Existe tanto essa forma de círculo cromático, como existe também o que se chama de triângulo de Getty. É a mesma lógica, três primárias, e você vai desenvolvendo o resto. Disso daqui, o que vocês precisam aprender, basicamente, é o seguinte: uma regrinha, uma tabuada. Esse sistema de primárias, ele chama CMYK, né? Cyan, magenta, yellow, e o K, que é o black. Eu já vou falar sobre o K para vocês. A regrinha de tabuada que vocês têm que aprender, basicamente, é o seguinte: o amarelo com o magenta, ele dá laranja. Isso falando assim na pureza, no equilíbrio máximo ali. O amarelo com o azul, ele dá verde. Entre todo esse caminho vai ter variações de verde, que são mais para o amarelo e mais para o azul. Vai ter variações de laranja, que são mais para o magenta, chegando no vermelho, passando pelo vermelho, mais para o amarelo. E entre o magenta e o azul você tem o lilás, o roxo, e entre eles também você vai ter um caminho extenso. Quando você junta as três cores em uma proporção, ou seja, você já tem uma secundária, o laranja, e você insere um pouco de azul nessa mistura, você vai entrar nos tons que são os marrons e os cinzas. Idealmente, esse sistema, quando você junta as três cores, você vai somando elas na quantidade correta, você chegaria num cinza tão escuro que ele seria um preto. Como essas cores elas não conseguem chegar no preto, a gente usa o sistema CMYK, usa o K, que é o black, meio que para completar essa equação e chegar no preto. Tá? As cores terciárias, essas cores que são essas misturas, que são esses cinzas cromáticos, elas são assim o que é meio que a realidade, o que é a vida. Na vida a gente não vê, tirando materiais industriais, a gente não vê cores primárias, a gente vê esse miolo em que mistura tudo. Então, o que você precisa aprender para pintar, a pintar no sentido de olhar uma referência e fazer um trabalho assim, tentar chegar, se aproximar na cor da referência, é saber essa continha, basicamente. E ir desenvolvendo as outras cores. Pode falar, Caio. Quiser mandar no chat, quiser falar, fica à vontade. Foi Gutter que definiu essas cores primárias? Como quem? Gutter, Não, é Goethe. Goethe é uma das pessoas que estuda, tá? Você tem físicos, matemáticos e várias outras pessoas que estudam cores ao longo da história. O Goethe, ele definiu isso que a gente chama de triângulo de Goethe. Não foi só ele, tá? O Newton estudou cores, outros físicos estudaram cores. O objetivo deles ao estudar cores era diferente, tá? Era uma coisa assim
de compreensão da luz, de decantação da luz, ou, por exemplo, o arco-íris, como ele se forma. Mas o Goethe ele definiu essa estrutura de triângulo e ele faz uma série de cálculos físicos em cima disso, tá? Para a gente, o triângulo de Goethe ele tem outras funções. Você consegue fazer algumas combinações usando ele, mas aqui já entra numa questão de combinação de cor, de cores que funcionam entre si. Por exemplo, se você tem um amarelo como uma cor de destaque, baseando assim na ideia do triângulo de Goethe, toda essa faixa debaixo do triângulo entre o magenta, o azul e o roxo e esses marrons que tem um pouco de que são esse lilás com um pouco de amarelo, eles combinam com o amarelo, tá? Seria assim, isso aqui seria meio um esqueminha de combinação fácil. Então você tem esse conjunto, ele combina com esse. Você tem esse conjuntinho, vai combinar com o laranja. Basicamente, a ideia aqui é quase que um preenchimento da diferença pela distância. Deixa eu tentar demonstrar o que eu estou querendo falar aqui. Você tem várias formas de misturar as cores numa pintura, tá? Você pode tanto fazer isso que eu estava começando a fazer aqui, que eu misturei aqui na minha paleta magenta com amarelo e criei um, um vermelhinho médio só para trabalhar aqui. Quanto você pode, deixa eu colocar mais amarelo aqui, misturar essas cores na própria pintura. Então, daí você vai ter várias formas de misturar essas cores na própria pintura. Uma delas, quando a gente pensa em cores transparentes, é a seguinte. Cores transparentes é aquilo que eu já tinha falado nos nossos outros encontros sobre a aquarela, que é um pigmento que ele não cobre o que está embaixo. Sempre que você olha um pigmento transparente, você olha todas as camadas envolvidas. Então, por exemplo, aqui eu fiz um fundo amarelo, que era uma coisa que eu ia fazer em algum momento. E se hoje está um dia um pouquinho mais úmido, deixa eu só secar aqui rapidinho para a gente conseguir. Desculpa o barulho. Se eu vier com um azul por cima desse amarelo, sem misturar, tá? Eu não vou misturar esse azul na paleta. Eu vou simplesmente limpar o pincel. Quando a gente trabalha com cor, a gente precisa limpar o pincel para não contaminar as cores. Aliás, isso é uma coisa interessante. Tem pessoas que falam aí uma coisa que eu considero uma bobagem. Isso é quase meio uma coisa meio nova era, assim. Que a pessoa fala, nunca limpe a sua paleta, porque a sua paleta vai ter a cor que você trabalha. Isso não é exatamente verdade, tá? Porque quando uma cor contamina a outra, você acaba se perdendo e você acaba tendo um resultado muito confuso e difícil de trabalhar. Então aqui, vamos lá. Assim que esse azul secar, o que a gente vai ter? A gente tinha uma camada embaixo amarela e eu vim com uma camada azul em cima. O que vocês estão vendo, é óbvio que como a gente está virtual, tem a câmera, tem a qualidade da câmera, a qualidade da tela, o ajuste de tudo, mas assim, quando eu passo uma camada azul transparente em cima de uma camada amarela transparente, o resultado visual é um verde. Então,
visualmente a gente tem essa mistura através da passagem da luz. E era isso que interessava esse pessoal, Goethe, Newton, o pessoal da física que trabalhou com isso, eles se interessavam pela questão de como a luz envolvia, como a luz se comportava nas coisas. Então, aqui a gente tem esse fenômeno em que a luz ela passa pelo pigmento amarelo e pelo azul ao mesmo tempo, e a gente enxerga um verde. Existe outra forma de você trabalhar essas misturas, por exemplo, que é o que acontece na pintura a óleo. Na pintura a óleo, como o óleo demora muito, alguém falou do Van Gogh ali no chat, como o óleo ele demora muito para secar, você tem um pigmento de uma cor lá, e você pode vir com outro pigmento em cima e fazer a mistura dos dois pigmentos ali na tela mesmo. Isso o pessoal que pinta óleo chama de blend, que é você misturar dois pigmentos na própria tela. O problema disso é aquilo que eu estava falando para vocês da pessoa que não limpa a paleta. A pessoa que está fazendo a pintura a óleo, ela tem uma tendência em algum momento a se perder e com isso vai tudo encaminhar para os marrons e para os cinzas cromáticos. Tanto se encaminha para os marrons e para os cinzas cromáticos que muita gente que pinta óleo costuma falar que quando você se perde, você está misturando lama. Porque você está ali trabalhando com aquele barro marrom ali que você não consegue mais sair dele. E como a pintura a óleo, se você não usou um secante específico no momento correto, você vai ter que esperar ela secar, isso pode demorar muito tempo. Muitas vezes a pessoa se perde totalmente ali e não tem muita volta. Uma outra forma de você fazer as misturas das cores na pintura é algo parecido com o que você tem no impressionismo, que é uma qualidade, uma habilidade do pintor de fazer com que a cor se misture baseado no que tem ao lado dela. Isso é uma coisa que assim requer muito cálculo, requer muito um raciocínio muito avançado do artista, mas que é assim, quando eu coloco esse magenta aqui, todas as cores em volta são afetadas, porque você não consegue mais olhar para essa cor da mesma forma que você olhava antes. Porque o nosso olhar ele mistura todas as coisas. É muito difícil a gente separar. Tem uma ferramenta, puta, não tem aqui porque eu não uso esse tipo de coisa, mas tem uma ferramenta para pintura a óleo, para pessoas que fazem um trabalho muito minucioso de pintura a óleo, que ele é um quadradinho de papel, assim, com um furinho no meio. Com esse quadradinho, a pessoa vai e olha a cor isolada. Por quê? Porque ele precisa saber exatamente que cor tem aqui nessa referência para ele poder fazer a dele. Então ele isola tudo em volta e olha só o pontinho. E daí ele olha ali, monta a cor na paleta dele e trabalha aqui. Então as cores elas se afetam pelo entorno dela, as cores elas se afetam pelas misturas e elas se afetam. Enfim, cor é sensível pra caramba, né? Tudo afeta a cor. Não tem muito como. Mas para um princípio, assim, para um entendimento inicial, para vocês poderem começar a trabalhar, o que eu queria falar para vocês hoje, o que eu queria que ficasse claro para vocês hoje, é isso. O como essas coisas se relacionam, o como essas cores primárias, por mais que existam infinitos outros pigmentos,
como essa regra básica vai valer sempre da mistura entre o cian, que é um tipo de azul, o magenta e o amarelo, eles sempre vão caminhar para uma direção. E você vai usar isso para encontrar as cores que você quer trabalhar. Por exemplo, aqui eu já estou entrando para finalizar essa etapa transparente. Isso daqui eu não vou chegar em nenhum lugar com isso, não, tá? Eu fiz só para ir demonstrando algumas coisas para vocês, tal. Não tem nenhuma intenção de avançar muito com isso, não. Mas aqui eu tava misturando magenta e amarelo. Eu entrei com um pouquinho de azul na minha mistura para poder escurecer, porque o azul ele dá essa sensação de escuro, ele dá essa sensação de desse sombrio assim, sem necessariamente afetar a intensidade e a transparência do que eu estou trabalhando. Então, vocês entendendo essa regra básica, vocês vão conseguir produzir qualquer cor e vocês vão conseguir trabalhar com qualquer referência. Isso vale para as primárias e isso vale para cores que não entram nesse jogo de primárias, que não entram nesse mesmo sistema, que são os pigmentos que eu estava falando, que originalmente eram feitos de outros materiais. Vou pegar aqui meu estojinho de aquarela para mostrar para vocês uma variedade de pigmentos, por exemplo. Aqui a gente tem uma paleta reduzida, né, assim, 24 cores não é tão reduzida assim. Tem gente que trabalha. É que normalmente você não usa todas as cores numa pintura só. Você tem elas porque você usa para várias coisas. Mas vocês podem ver que eu tenho dois amarelos, uma variedade aqui que vai entre laranja e até aqui um lilás. Depois eu entro com alguns azuis, alguns verdes, tons terrosos, que são muito importantes na pintura, os tons terrosos, e eles são únicos. Um preto para alguma emergência, alguma necessidade. E tem algumas cores chaves que são interessantes observar aqui. Esse azul, ele é chamado de cerúleum. Ele é um azul muito parecido assim com o azul do céu. Então, é muito difícil você reproduzir misturando primárias. É quase impossível você chegar exatamente nesse azul, porque ele tem uma beleza única que é do pigmento dele. Esse azul, que é o ultramar, que antigamente era chamado de lápis lazuli, porque antigamente era feito com lápis lazuli, antes de lápis lazuli ser um negócio caríssimo, ele tem um brilho e uma intensidade que também são únicos, que nada se compara. Essa linha aqui de vermelhos e laranjas, eles são de cádmio, que também tem um brilho e uma intensidade únicas. Então são coisas que a gente não consegue reproduzir misturando as primárias. Óbvio, a gente consegue chegar próximo, mas a gente não consegue chegar nesse nível de beleza do pigmento. Mas, mesmo aqui, mesmo nessa variedade, a regra básica que eu falei para vocês ainda vale. Quando eu estou aqui misturando o meu verde e eu quero deixar ele mais escuro, eu vou entrar ele com azul. Qual azul eu vou usar vai depender do que eu estou querendo chegar, né? No que tipo de coisa eu quero chegar. Se eu quero chegar numa coisa mais escura ainda, eu vou entrar com um tom terroso, que já é uma terciária, já é uma coisa misturada. Se eu quero fazer umas cores meio um tom de pele caucasiano, por exemplo, eu vou trabalhar aqui nessa faixa, amarelo, com algum vermelho, que vai dar aquela cor meio rosácea que a gente tem da pele caucasiana. Normalmente tem um pouquinho de azul, porque a gente tem
por baixo da nossa pele uma leve tonalidade azulada ou um pouquinho de um roxo, assim. Mas a regra básica, ela se aplica tanto aqui quanto nas primárias. Vocês entendendo esse conceito de que ao misturar essas cores primárias você tem esse resultado, você vai conseguir, para um princípio, para um entendimento inicial, para o objetivo que são essas aulas, que é assim, você, não conheço nada, queria começar a pintar, queria começar a entender, para ver se eu gosto. Um kit de primários, você vai conseguir trabalhar tranquilamente e você vai aprender essas regras básicas. O que a gente não consegue fazer exatamente com o kit de primárias é um controle da intensidade das cores. Isso é uma outra dimensão da cor que eu não consigo demonstrar para vocês aqui, mas no nosso próximo encontro, nosso último encontro, eu vou fazer uma demonstração de aquarela, mais pensada mesmo como demonstração de aquarela em si, não uma brincadeirinha didática igual está sendo isso aqui. E daí lá eu consigo demonstrar para vocês melhor a intensidade das cores. Mas basicamente, a teoria das cores ela vai por volta disso para a pintura, para esse entendimento inicial do que é pintura e do que a gente faz. Avante disso, fora disso, você vai entrar em outros caminhos que eles são mais para o domínio do design, que é o entendimento da sensação das cores, que é o entendimento da combinação das cores. E isso você vai usar no momento que você já tem um domínio ali da pintura, você já tem um domínio da técnica da pintura, e você, sei lá, mesmo que você queira partir de uma referência, ou que você queira fazer uma criação, para você melhorar essa referência, você vai trabalhar com esse conceito de escolha de cores, de combinação de cores, que vai ser uma coisa mais avançada, mais complexa. E... Mas aí já é um outro domínio, um outro tipo de estudo. As cores, por exemplo, existem. Tem pouquíssimos livros de cores no Brasil publicados em português, tá? Mas um deles, o mais famoso deles, não tem a ver com pintura, ele tem a ver com essa parte do design, publicidade, etc., que é um livro que chama Psicologia das Cores, que trata da sensação que as cores passam para gente. Isso é importante para a pintura também, porque quando a pessoa faz um cenário, quando a pessoa faz alguma coisa, essa ambientação ela tem um impacto no resultado. Então, na pintura a gente tende a pensar um pouco mais em termos de cores quentes e frias, que é um desses reflexos da ambientação, que é um desses reflexos do fator psicológico. As cores quentes, elas são na casa ali do magenta com amarelo, e as cores frias são as na casa do azul. Os cinzas, você tem cinzas quentes e cinzas frios. Então o cinza ele não automaticamente é quente ou frio, e não existe necessariamente uma regra de a sombra é quente ou a sombra é fria, porque existem sombras que têm informações quentes, informações visuais quentes nela. Então isso é uma questão que não tem uma regra geral. A única regra geral que tem para cor é isso que eu falei para vocês, das misturas entre o cian, o magenta e o azul. Quando a gente entra com um branco na cor, ela vai, além de ficar opaca, então vai começar a esconder as camadas de baixo, ela vai rebaixar um pouquinho a intensidade desses pigmentos,
e vai chegar numa coisa que é parecido com o que a gente costuma chamar de tom pastel. Os tons pastéis nada mais são do que um pigmento ali rebaixado no branco, misturado ali com o branco. Ele tem uma opacidade e ele perde um pouco a intensidade, mas não necessariamente perde o matiz. Né? O branco ele ajuda muito a revelar uma cor. Tanto que se vocês entrarem, por exemplo, a Winsor Newton, que é uma fábrica centenária aí de materiais, ela tem uns vídeos muito bacanas demonstrando os materiais delas. Muitas vezes eles vão demonstrar tinta a óleo, eles colocam a tinta e eles misturam, puxam a tinta com o branco, porque essa mistura vai fazer com que a cor se revele. A cor, todas as dimensões daquela cor se revelem. Isso funciona para o óleo, funciona para acrílica, funciona para o guache. Não funciona exatamente para aquarela, apesar de ter algumas pessoas que trabalham com aquarela em tom pastel, é bem menos comum, tá? E, mas eu acho que é isso que eu teria para falar para vocês sobre cor hoje. Só vou falar mais uma coisinha, que é o que a gente chama de. Daí está no domínio da combinação das cores, que é o que a gente chama de cores análogas e complementares. Para não dizer que eu não falei desse termo que é meio chave. Então a gente falou que a gente tem as primárias, tem as secundárias e as terciárias. As cores análogas são as cores que estão próximas, ou no triângulo, ou no círculo, são as cores que estão em volta. Então, até chegar no, no magenta, tudo que está aqui entre o amarelo e o magenta é uma cor análoga ao amarelo. Até chegar no azul, tudo que está entre o amarelo e o azul, todos esses verdes, são análogos ao amarelo, assim como são análogos ao azul, assim como os vermelhos são análogos ao magenta. Então as cores no entorno são análogas. As cores opostas são complementares. Então, o complementar do verde é o magenta. Por quê? O conceito é que é a cor que falta na mistura. Então, se eu tenho um verde que é a mistura do azul com o amarelo, o que falta para fechar esse conjunto é o magenta. Da mesma forma que se eu tenho um laranja, o que falta para fechar o laranja é o azul. Então, cores complementares e cores análogas, elas se dão bem entre si visualmente. Mas, de novo, isso daí já entra num domínio do design mais do que da pintura em si, apesar de que a pintura ela depende muito do design e são coisas que, de uma certa forma, andam juntas. Mas, basicamente, o que eu tinha para falar para vocês era isso. Vocês têm alguma dúvida, tem alguma pergunta? Eu sei que cor é um tema assim muito complexo. Se vocês quiserem falar alguma coisa, fiquem à vontade aí. Ó, tá vendo como já forma assim? Aqui, como tá tudo muito misturado, eu já me perdi. Eu não consigo trabalhar mais aqui porque eu tenho só um marrom e eu não consigo mais puxar assim uma cor decente para trabalhar. Eu vou ter que pôr aqui do lado um magenta. Não que eu vou chegar em algum lugar aqui com isso, tá, gente? Eu até tinha feito algumas. Com essa mesma referência, eu fiz alguns estudos antes, mas aqui, assim, é aquela coisa: faz estudo sem falar, faz estudo sem pensar exatamente nisso. Meu único objetivo era chegar mais ou menos em demonstrar para vocês isso: um verde, uma mistura de vermelhos, uns lilazes, o azul entrando para compor uma sombra, para dar uma profundidade.
mas nada muito mais do que isso. E aqui eu não vou conseguir chegar em muito mais porque eu tive que ir demonstrando para vocês algumas coisas. É... E aí, vocês têm mais alguma dúvida? Vocês querem perguntar mais alguma coisa? Querem falar alguma coisa? Se não, no nosso próximo encontro, eu vou fazer uma demonstração de aquarela, tá? Vou mostrar para vocês como funciona a aquarela e tudo mais, mas assim, de forma bem geral. E o objetivo do próximo encontro é, além de tirar dúvidas gerais aí que vocês tenham, é dar um certo norte, um caminho para quem veio até aqui, gostou de pintar, achou interessante, achou bacana, falou, pô, eu quero pintar, eu gostei, eu fiz uns estudinhos, o que que eu faço a partir de agora, como eu me aprofundo? Então, eu vou sugerir alguns caminhos aí para vocês, até alguns professores que existem hoje em dia na ativa aí que são bacanas, ou mesmo o que vocês têm que procurar em um professor, porque não necessariamente a gente vai ter ali, né, o professor no momento que a gente precisa, né, no local que a gente precisa. Então, às vezes um professor da sua região resolve o que você precisa aprender, mas, enfim, esse vai ser o objetivo do nosso próximo e último encontro. Se vocês tiverem alguma pintura que vocês fizeram, algum estudinho que vocês fizeram, quiserem mostrar, não precisa ter vergonha, tá? Se vocês verem, olha, isso daqui é horrível, né? Tá vendo? Eu até gosto de fazer essas demonstrações porque assim, vocês veem que não ficar bonito não é uma obrigação. O interesse aqui é fazer um treino, uma conversa com vocês e tal. Então não tem essa obrigação de fazer uma coisa que fique bonito, ou mesmo compreensível. E então se vocês fizerem qualquer estudo, assim, não tem vergonha, pode mandar. Eu comento, teve um pessoal que mandou, dou umas dicas, às vezes passo alguma referência diferente para você treinar alguma coisa diferente a partir daquilo que você já fez. Mas é isso, não é para ter vergonha. Então tá, pessoal. Alguma dúvida? Alguma coisa antes da gente encerrar? Ou podemos ficar por aqui? Tudo bem? Depois você vê o vídeo lá, daí se você tiver alguma dúvida, você me pergunta. Então, pessoal, é, obrigado aí pela paciência, obrigado aí pela companhia. Hoje eu fiz só essa brincadeirinha mesmo aqui para demonstrar algumas coisas para vocês. E eu quero que vocês treinem aí nas suas casas, que vocês comecem a mexer com tinta e ver e quem sabe aí encontrar aí um gosto por isso.